Convido os irmãos para que abram suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 41, serão lidos para a nossa meditação. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículos 36 até o de número 41. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, graças te damos por esse texto da tua palavra, inspirada por ti mesmo, para nosso ensino, para nossa edificação. Queremos meditar sobre esse texto e pedimos: derrama sobre nós teu Santo Espírito, para que possamos compreender a mensagem que tens reservada para nós nesta noite, gravá-las em nossas mentes e em nossos corações e praticá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto que acabamos de ler, Jesus terminara de celebrar a ceia da Páscoa com os seus discípulos, a Santa Ceia, como conhecemos hoje, sua última Páscoa, quando instituiu este sacramento na vida da igreja. Cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras, para um lugar chamado Jardim do Getsêmani, ou Getsêmani, como queiram, onde Jesus queria orar, entrar em comunhão com o Pai nesses seus últimos minutos de vida, podemos dizer. E vejam, meus irmãos, que a maioria dos discípulos ficou fora dos portões do jardim. Jesus se dirigiu a ele e disse: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Disse-lhe Jesus. Então, convidou apenas 3 dos seus discípulos mais íntimos para irem com ele um pouco mais adiante: Pedro, Tiago e João. E lhes disse: ficai aqui e vigiai comigo. Então, diz a palavra, adiantando-se um pouco, ou segundo outra tradução, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. E lembrem-se, ao regressar ao ponto onde deixara seus 3 discípulos mais íntimos, para que estivessem intercedendo e orando com ele, os encontrou dormindo e os repreendeu seriamente, dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne
é fraca. Meus irmãos, aqui nós podemos perceber que desde os primeiros discípulos chamados diretamente por Jesus Cristo, nem todos os cristãos estão no mesmo nível de vida espiritual e podemos dizer também eclesiástica. Alguns se aproximam do Senhor com uma intimidade tal que muitos outros nem sequer conhecerão tal intimidade, se não forem um pouco mais adiante. Quero usar essa expressão como tema da minha pregação nessa noite, indo um pouco mais adiante, que nós vimos no versículo 39, da passagem que acabei de ler aqui em Mateus 26. E quero afirmar que, usando essa expressão, eu quero dizer que é necessário ao povo cristão sempre ir um pouco mais adiante. Deixe-me entrar em mais detalhes, meus irmãos. Eu quero destacar nesta noite 4 pontos sobre este tema. Primeiro, indo um pouco mais adiante na espiritualidade. Segundo, indo um pouco mais adiante em relação à vontade de Deus. Depois, indo um pouco mais adiante na oração. E, finalmente, 4º ponto, indo um pouco mais adiante na fé. Primeiro ponto, meus irmãos, os cristãos precisam ir um pouco mais adiante na sua espiritualidade. Há muitas pessoas boas na igreja, é verdade, que sabem apenas um pouco sobre a espiritualidade real e genuína da vida, da sua vida como crente, da sua vida como família de Deus, da sua vida como participante da igreja do Senhor. As pessoas muitas vezes se juntam a uma comunidade, a uma igreja, sem pensar mesmo em participar da metade do que a igreja está tentando fazer. Ficam de fora do jardim, não se tornam íntimas da obra do Senhor, não se tornam participantes ativos daquilo que a igreja está promovendo, daquilo que a igreja está fazendo. Muitos cristãos se acham já estabelecidos, têm seus caminhos já estabelecidos, já estão acostumados a fazer apenas um certo número de atividades. Mas eu afirmo, irmãos, é preciso ir um pouco mais adiante com a obra do Senhor. Não é possível ficar estagnado na obra do Senhor, naquilo que devemos fazer para o nosso Deus, no desenvolvimento da nossa espiritualidade. É preciso participar para ir um pouco mais adiante na espiritualidade da sua vida. Você não pode ser apenas um ouvinte, você não pode ser apenas um convidado que senta no auditório para usufruir das palavras, dos louvores, da leitura da Bíblia, para apreciar o trabalho desenvolvido na igreja, mas deve ser um participante ativo da vida da igreja. Por isso você precisa ir um pouco mais adiante. A nossa igreja aqui tem vários trabalhos durante a semana. No domingo, tem 3 trabalhos desenvolvidos aqui no domingo. Depois tem na terça, na quarta, na sexta e muitas vezes no sábado. Temos atividade das sociedades internas, dos grupos da igreja. E é importante você, que sabe disso, participar da vida da sua igreja, desenvolvendo a sua espiritualidade
e desenvolvendo a sua vida eclesiástica. Você tem sido um participante ativo? Tem participado das reuniões de estudo bíblico, das reuniões de oração, da ação evangelística dominical que ocorre todo domingo às 12 horas aqui? Quantas vezes você já veio aqui para ver essa atividade de evangelização e de ação social? Se não tem feito nada disso, meu irmão, você realmente está precisando ir um pouco mais adiante na sua vida espiritual. Segundo ponto, os cristãos precisam ir um pouco mais adiante em relação à vontade de Deus. Lembram Jesus, o Deus encarnado ali naquele momento de dor, de agonia e de aflição, suando sangue: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém, seja feita a tua vontade. E nós, simples mortais, muitas vezes queremos fazer a nossa vontade. Aquilo que nós pensamos que é certo, aquilo que nós queremos fazer, e esquecemos de seguir a vontade de Deus para a nossa vida. Leia comigo lá, 1 de João 2,17. Deve estar aqui, não? Está aqui, ó. Leia, vamos ler juntos. O que diz aí? O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, as coisas do mundo passam, as cobiças do mundo, as vontades, as concupiscências do mundo passam. Tudo nesse mundo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jovens, adultos, crianças evitarão cometer erros terríveis se desde o início da sua vida cristã procurarem seguir a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus em primeiro lugar e seguir a vontade de Deus, aquilo que Deus tem reservado para nós. E a palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ainda mais aqui, Mateus 6,33, o que Jesus nos ensinou no seu sermão, quando ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muitas pessoas têm interpretado erroneamente esse texto da palavra de Deus. Deus aqui está se referindo ao alimento e à vestimenta. Não é isso que ele estava falando? Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua plenitude, e você vai ter o seu sustento garantido por Deus. Aqui ele não está prometendo navio, carro último tipo, carro importado, apartamento na praia, sítio, não está prometendo nada disso. Ele está prometendo que se você seguir a sua vontade, buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua vida será ricamente abençoada. E o que Deus quer para você de melhor? A sua salvação, a sua vida eterna. Isso é fundamental, isso é importante para a sua vida. Por isso é fundamental você ir um pouquinho mais adiante em relação à vontade de Deus. Porque, meus irmãos, grande parte das doenças e a maior parte da infelicidade da vida do homem e da mulher, homem como genericamente, né? Surge como resultado direto de não viver segundo a vontade de Deus. Você já passou por essa experiência, você sabe disso, que quando você não cumpre a vontade de Deus, a sua vida passa a ser áspera, difícil, amarga. E veja o que diz Provérbios 13:15. Vamos ler junto aqui? O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é
áspero, difícil, ruim, porque é infiel àquele que o criou, àquele que o sustenta, àquele que salva. Os cristãos precisam examinar as suas vidas para descobrir até que ponto procuram conhecer, ou melhor ainda, até que ponto têm praticado e seguido a vontade de Deus em sua vida. Uma igreja forte é uma igreja com pessoas que diariamente buscam conhecer e seguir a vontade de Deus. Por isso, é preciso que você vá um pouco mais adiante em conhecer e fazer a vontade de Deus. Terceiro ponto que eu quero destacar desse texto que nós lemos: os cristãos precisam ir um pouco mais adiante na oração. Jesus, o Deus encarnado, vivia em oração diante do Pai. Estava sempre orando em comunhão íntima com o Pai. E ele foi ao jardim do Getsemane para orar, naquele momento de angústia, como falamos, e levou seus discípulos para irem juntos. Vejam que a maior parte deles ficou fora dos portões do jardim. Apenas 3 entraram com ele. E mesmo esses 3, que eram mais íntimos de Jesus, ao invés de orarem, adormeceram. E Jesus os repreende: vigiai e orai. Ele está falando isso para cada um de nós. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é muito, muito fraca. Fácil de ser corrompida, fácil de ser desviada para o mal. Por isso é fundamental que você vá um pouco mais adiante em sua vida de oração. A maior necessidade do crente em Cristo Jesus não está relacionada a igrejas suntuosas, igrejas grandes, modernas, com bancos macios. Não. A vida do crente, a necessidade do crente está na comunhão com Deus, em orar constantemente com Ele. Orai sem cessar, diz a palavra de Deus. Andando no caminho, assentado à sua mesa, onde você estiver, você pode orar. Até dirigindo, mas não feche os olhos. Mas você pode orar até dirigindo. A real necessidade do cristão é ter uma espiritualidade mais profunda, na qual possa saber o que significa, meus irmãos, o que significa viver, andar e falar com Deus. Se você não ora, você não fala com Deus, você não conhece o que é viver, você não sabe o que é andar com Deus. É preciso orar. O desejo de todo cristão em sua vida de oração deve ser de ter uma caminhada mais próxima, mais íntima ao Senhor. E Jesus faz esse alerta para nós e aos seus discípulos. Por isso, meu irmão, minha irmã, você precisa ir um pouco mais longe em sua vida de oração. O quarto ponto aqui que eu quero destacar: os cristãos precisam ir um pouco mais adiante na sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você é cristão e quer agradar a Deus, é preciso ir um pouco mais adiante na sua fé, na demonstração da sua fé, na sua vida de fé, porque sem isso você não vai agradar a Deus, vai entristecer o seu espírito. Porque, meus irmãos, a principal necessidade do cristão não se prende a nada que seja material, conforme podemos ver
nos tópicos anteriores, nada que nós falamos é necessidade material, tudo espiritual. Essa é a nossa necessidade. Nós somos seres espirituais, criados à imagem e semelhança de Deus em espírito. Temos um espírito imortal que recebemos do próprio Deus, que soprou uma alma na sua criatura. E como descendentes dessa criatura, nós temos alma, somos almas viventes. Porém, meus irmãos, é preciso que nós tenhamos uma verdadeira fé em Deus, para que possamos ir um pouco mais adiante em nossa vida espiritual. A nossa vida de cristão, a nossa vida de crentes, para que possamos ir um pouco mais adiante em vivermos segundo a vontade de Deus, para que possamos ir um pouco mais adiante na nossa vida de oração. Tudo isso depende da nossa fé. Porque se não tivermos fé, nenhum dos itens anteriores poderão ser cumpridos. Como vamos desenvolver a nossa vida espiritual se não tivermos fé? Como vamos desenvolver a nossa vida de oração se não tivermos fé? Como vamos desenvolver a nossa vida de obediência a Deus se não tivermos fé? Portanto, é importante irmos um pouco mais além na nossa fé. É preciso ter fé de que Deus é suficiente para nós. Assim como foi com Abraão em sua provação. Meus irmãos, é fantástica a vida de Abraão e o exemplo que ele deixa para todos nós em questão de fé. Por isso ele é chamado o pai da fé. A demonstração de Abraão demonstra como devemos nós praticar a nossa fé. Ele foi um passo além, ele foi um pouco mais adiante na sua vida de fé, meus irmãos. Se Deus não desse nada para você, se você passasse sempre por dificuldades, por problemas, oposição, se não recebesse nenhum bem material dele, você ainda teria fé em Deus? Ele seria suficiente para você? Seria suficiente para a sua vida? Para Abraão, ele era suficiente. Vejam só, vamos lembrar do que aconteceu com Abraão. Ele obedeceu a Deus, quando ele obedeceu a Deus, ele se entregou completamente nas mãos de Deus. Deus mandou que ele fosse até o Monte Moriá para sacrificar o seu único filho. Hoje na escola dominical nós falamos sobre a graça de Deus, o pacto da graça. Isaac era o reflexo dessa graça de Deus para com Abraão, para com toda a humanidade. Deus prometeu a Abraão que o abençoaria, faria dele uma grande nação, e lhe deu um filho quando ele já tinha 100 anos de vida. Algo impossível humanamente falando, um milagre dado por Deus pela sua graça. Aquilo era a vida de Abraão. Aquilo significava tudo para Abraão. Porque a vida dele não teria mais sentido algum sem aquele filho, o filho da promessa, sem aquilo que Deus havia dado para ele na sua velhice. Mas olha o que Abraão fez, não discutiu com Deus, não reclamou, não perguntou por quê, simplesmente pegou a mão do seu filho, que devia ter uns 15 anos de idade por aí, entre 15 e 17, eu não lembro bem, talvez 17, e levou para aquele monte para sacrificá-lo. Seu único filho, legítimo herdeiro da promessa,
que seria a semente para o novo povo, estava para ser entregue em sacrifício. E a partir desse sacrifício ele perderia toda a razão de sua vida inteira. Perderia a razão de ter obedecido a Deus quando deixou sua família, quando deixou sua terra, com a sua parentela e foi por uma terra desconhecida, distante. Perderia a esperança de ter da sua geração uma grande nação, numerosa como as estrelas do céu ou a areia do mar, como Deus havia dito a ele. Porém, meus irmãos, vejam bem esse detalhe importante. Para Abraão, apenas a presença de Deus em sua vida preencheria todas as suas necessidades. Por isso, Abraão foi um pouco mais adiante na sua fé. É por isso, meus irmãos, que todo cristão deve ir um pouco mais adiante na sua fé. É por isso que você precisa ir um pouco mais adiante na sua fé, para que Deus, somente Deus, seja suficiente para preencher todo o espaço da sua vida. Para concluir, meus irmãos, hoje eu li uma frase interessante. A frase dizia assim: tem muito crente querendo ter sucesso num mundo para o qual já deveria ter morrido. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Que nós devemos morrer com Cristo, crucificados com Cristo para este mundo tenebroso. E muita gente está indo um pouco mais adiante para ter sucesso neste mundo e deixa de ir um pouco mais adiante na sua vida espiritual, na sua vida de oração, na sua vida de obediência a Deus e na sua vida de fé. Parafraseando esta frase, usando o nosso tema de meditação, posso dizer assim: tem muito crente indo um pouco mais adiante para ter sucesso no mundo para o qual já deveria ter morrido. E meu convite para você nesta noite é para que faça uma reflexão de como tem sido a sua vida de cristão. Se você tem ido mais adiante nesses tópicos que eu falei. E eu desafio você a cumprir em cada um desses tópicos. Primeiro, irem um pouco mais adiante no desenvolvimento da sua vida espiritual e eclesiástica. Segundo, ir um pouco mais adiante em relação à vontade de Deus, ao conhecimento e cumprimento da vontade de Deus. Ir um pouco mais adiante na sua vida de oração e um pouco mais adiante na sua fé. Meus irmãos, fé em quê? Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Ter fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele que morreu na cruz para te livrar dos pecados e, consequentemente, te livrar da morte e te dar a vida eterna. Fé no Deus Pai, que deve ser suficiente para a nossa vida, que nos supre de tudo que necessitamos, que ouve a nossa oração, que atende às nossas orações. Jesus certa vez falou para os seus discípulos: vocês não me pedem nada, pedi e recebereis. Você está pedindo que Deus te ajude a ir um pouco mais adiante na sua vida espiritual, na sua vida eclesiástica, na sua vida de obediência a Deus, na sua vida de oração, na sua vida de fé? Fé no Espírito Santo, que está constantemente conosco. Está em nós.
Onde quer que nós estejamos, o Espírito Santo está conosco. Ele habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, meus irmãos. Não esqueçam disso. Você não pode ir em qualquer lugar, porque o Espírito Santo habita em você. Não pode ir se misturar com as coisas deste mundo, porque o Espírito Santo habita em você. Já pensou nisso? Já tem escolhido o lugar correto para onde você deve estar? Fé no Espírito Santo, que vem te ensinando, te orientando, te consolando e permitindo, é Ele que nos aproxima de Deus, porque é Ele que traduz as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, agora, em seguida, nós vamos celebrar a Santa Ceia. E tudo isso que nós falamos deve estar em suas mentes como crentes fiéis a Jesus Cristo. Se você ainda não se entregou a Jesus, você tem oportunidade. Venha até Ele. Jesus quer te salvar. Assim como faz com todo aquele que se arrepende de seus pecados, que confessa os seus pecados, que abre o seu coração para que Jesus entre nele e faça morada ali. Porque Jesus é o único que pode perdoar, é o único que pode transformar a sua vida. Ele te espera de braços abertos para receber você como parte da sua família. Jesus entregou o seu corpo, derramou o seu sangue por amor a você. Ele foi muito mais adiante do que seus passos no jardim do Getsemane. Depois do jardim do Getsemane, ele foi julgado, foi perante os juízes, perante Herodes, perante Pilatos, perante o Sinédrio para ser julgado, mas não parou aí, continuou andando até o Calvário, e lá ele foi pregado numa cruz, no seu lugar, por amor a você, e ele só quer isso, que você o ame, entregue sua vida nas suas mãos, que ande um pouco mais adiante na sua fé em Jesus Cristo. Retribua o seu amor com amor, compromisso e fidelidade, um passo mais adiante. Tome essa decisão ainda hoje. Decida-se e comprometa-se com Jesus Cristo como Senhor da sua vida, que Deus será para você suficiente para suprir cada uma das suas necessidades.